Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Bom, vamos para a terceira aula do nosso segundo módulo do curso Criar. E nessa aula nós vamos falar sobre tomar os pais. Tá? Antes de falar sobre tomar os pais, é importante a gente observar o que geralmente acontece quando alguém não toma os pais. Tá? Então, quando a pessoa, por exemplo, ela está, ela se sente vazia, ela com frequência está doente, ela, por exemplo, se decepciona muito fácil, se sente fraca, não consegue avançar em direção aos seus objetivos, não consegue ter sucesso, ela se sente infeliz, o dinheiro não para na mão, ela não consegue dar a volta por cima, superar os obstáculos, ela não consegue superar os desafios que ela enfrenta durante a vida. Então, ou por exemplo, quando as coisas ruins ou pesadas ou infelizes se repetem com frequência. Então, frequentemente eu enfrento infelicidade nos relacionamentos. Eu troco de emprego com frequência. Eu não me dou com o meu chefe, aí eu mudo de setor. Aí eu continuo não me dando bem com o meu novo chefe, né? Eu mudo de emprego para ganhar mais. Mas aí com o meu novo salário e um salário maior, eu continuo experimentando infelicidade. Eu não me sinto completo. Muitas pessoas, elas têm família, possuem casa própria, têm uma vida abundante e mesmo assim se sentem vazias. Muitas vezes um vazio existencial, muitas vezes elas não conseguem se conectar de forma satisfatória com a realidade, de forma satisfatória com a vida, né? E então esses exemplos que eu citei aqui são alguns é, indicativos de que essa pessoa ela não está reconciliada com o seu pai. Ela não está reconciliada com a sua mãe. Então é importante a gente observar esses detalhes, né? Então muitas delas às vezes recorrem a um psicólogo ou a terapia, né? E elas se queixam da sua vida. Nada está bom, né? Então esses comportamentos, essas situações, elas vêm mostrar que essa pessoa, ela ainda, em relação aos pais dela, ainda não tomou os pais. Ainda os seus pais, a sua família de origem, ainda não é o suficiente para ela poder ir para frente, para ela poder ir para a vida, para ela poder ser feliz, para ela poder ser próspera e para ela poder ser saudável. Então, parece que falta algo, né? E na grande maioria das vezes realmente falta. Acontece que quando a pessoa não sabe disso, a tendência ela é reclamar, ela falar do chefe, do esposo, da esposa, dos amigos, da sociedade, do governo, quando na verdade é uma questão com os seus pais. Então aí é necessário tratar os pais, o seu pai biológico e a sua mãe biológica, né? Algo em relação à sua família de origem, correto? Então, observe se na sua vida você tem esses indicadores, algumas das situações que eu citei aqui, então talvez seja esse o momento de você parar e observar um pouco como que é a sua relação com seu pai e a relação com a sua mãe. Em que sentido? No sentido de você se perguntar, né? E com relação aos pais, é importante a gente ter essa pequena liberdade de perguntar, né? Se eu tomei os meus pais, eu tomei o meu papai, eu tomei a minha mamãe, tá? Então se pergunte se você tem é, é, algum aspecto desse que eu comentei aqui no vídeo,
tá bom? Então, refletir é muito importante, tá, gente? Né? Eu não consigo avançar, né? E muitas vezes não é porque você avança em uma área profissional que você vai avançar, por exemplo, em relacionamentos conjugais, por exemplo. Tem gente que é muito feliz com a profissão, mas quando vai para o relacionamento conjugal, aí então encontra muita dificuldade. Então, nesse momento é importante refletir também sobre a questão de tomar os pais, ok? Bom, você tendo consciência disso, então você pode agora olhar um pouco para esse aspecto de tomar os pais. Então, o que é tomar os pais? Tomar os pais é você receber os seus pais como eles são, tá? Então, é você concordar com os seus pais e concordar com a história dos seus pais, né? Com como é o seu pai, o corpo físico do seu pai, o corpo físico da sua mãe, né? Os costumes do seu pai, os costumes da sua mãe, a religião, né? A casa onde eles moram, a vida que eles levam ou que eles levaram, tá? E isso é independente se o seu pai é vivo e sua mãe é viva ou se eles já faleceram, tá? Então, você pode se curar nas duas situações, seus pais estando vivos ou seus pais não estão mais aqui, ou faleceram, ou foram para outro plano, seja lá a forma como você se refere aos seus pais. Então, é importante você tomar, você pegar para si, tá? E pegar para si não significa que sair resolvendo as questões do seu pai, as questões da sua mãe, mas você acolher dentro de você tudo dos seus pais, percebe? Porque muitas vezes a tendência é eu copiar ou pegar o modelo do meu pai no que é bom, né? No que o meu pai foi bom, no que a minha mãe se destacou, e a gente muitas vezes esquece ou não sabe, ou essa história por alguma razão não chega até você, não chega até mim, né? As dificuldades que seus pais tiveram, tá? Muitas vezes eles passaram por muito sofrimento, muitas vezes a história deles é repleta de dificuldades, de desafios que não foram superados, e é importante que em nosso coração nós possamos tomar os nossos pais. Por quê? Porque é dos nossos pais que vem a nossa força e que vem principalmente a nossa essência. Tá bom, gente? Então, tomar os pais significa você acolher os seus pais. Porque diante dos pais é importante ter humildade. Quando eu sou arrogante diante do meu pai, dizendo você não foi um bom pai, você não foi uma boa mãe, né? Então significa que eu estou querendo ser maior que o meu pai, maior que minha mãe, né? Quando eu julgo meu pai, julgo minha mãe. Então diante dos pais é importante humildade, né? É você olhar para o seu pai, é você olhar para a sua mãe, sem julgamento, tomar o seu lugar de filho, né? É simples, mas ao mesmo tempo é bem profundo. Porque você não dar opinião na vida do seu pai e da sua mãe, a grosso modo, seria dessa forma, né? Isso que eu quero dizer, que eu quero explicar. Tá certo, gente? Então, tomar os pais é você olhar para os pais tal qual eles são. É você concordar. Sim, foi assim. Né? Sim, o meu pai é assim. Sim, a minha mãe é assim. Tá? Então, você tendo consciência disso, de tomar os pais, eu quero falar sobre um aspecto muito importante que impede os meus clientes de tomar os pais e de olhar para os pais. Muitas vezes a sua família passou por situações extremamente desafiadoras, muito difíceis, e aí a tendência nossa é tentar fugir da dor, tá? E isso não é tomar os pais. Muitas vezes você vai precisar se nutrir de coragem e de humildade para você olhar para essas questões, tá? Para você amar os teus pais tal qual eles são. Isso não é tão fácil, mas através do conhecimento é possível. Então, uma das questões que impedem você, os seus irmãos, de olharem para os pais, tomarem os pais,
é que muitas vezes nós esquecemos que nós somos 50% pai e que nós somos 50% mãe. O que isso significa? Significa que em mim, tanto o meu pai quanto minha mãe têm o mesmo espaço. Eles têm a mesma proporção. Porém, muitas vezes, por uma questão de lealdade e de história familiar, por exemplo, né, muitos dos nossos pais e ancestrais, por algum motivo, ou um sofrimento, ou um episódio, acabou tomando um pai mais do que o outro. E se você perguntar, mas Diego, isso é possível? Eu digo que sim. Muitas pessoas que chegam no consultório chegam com essa dinâmica, né, de sofrimento porque não tomaram os pais da forma adequada, da forma que é saudável. Né? Mas isso não tem nada de errado. Muitas vezes a gente faz isso justamente para ajudar um dos pais ou para se proteger. Né? Mas isso, no decorrer do tempo, acaba fazendo com que nós começamos a enfraquecer e a não se nutrir da nossa essência. Tá bom, gente? Então vamos lá. Quando, por exemplo, vamos imaginar que o meu pai bateu na minha mãe. E aí eu tento ajudar minha mãe. Nossa, o meu pai não foi um bom pai. Veja só, ele se prevaleceu da minha mãe e eu acabo julgando. Então, no meu coração, eu acabo nutrindo a minha mãe. Nossa, minha mãe, coitada da minha mãe, né? A minha mãe não sabe se defender. E aí eu vou lá e, o meu pai é menos, tá? Então, digamos assim que em vez de ser 50% mãe, eu começo a colocar 80% da minha mãe dentro do meu coração, ou 90% e só 10% o meu pai. Meu pai foi alguém que não foi tão bom assim. E aí eu começo o quê? Desequilibrar. Eu costumo dizer sempre que imagine um carro onde os pneus aqui desse lado estão cheios, tá? Totalmente calibrados, e aqui totalmente vazios. E você tenta andar com esse carro. Você não vai conseguir, porque o carro está desequilibrado. É importante que todos os pneus estejam calibrados do mesmo jeito, da mesma forma. E assim somos nós. É claro que isso é só uma metáfora. Mas quando, por exemplo, eu favoreço só a minha mãe, né, aí eu acabo não tomando 100%. Percebe? Eu tento compensar a aparente falta do meu pai, né, endeusando a minha mãe. E da mesma forma, quando o meu pai é tão gente fina, o meu pai sempre me ajuda e minha mãe é uma pessoa extremamente difícil. Toma cuidado, porque daí você endeusa o seu pai e a sua mãe você acaba excluindo. Então é importante, esse aspecto que eu estou falando é algo que impede você de ser a totalidade que você é, de ser quem você é e quem você veio a ser, né? Que é crescer, evoluir. Entende? Então 50% pai, 50% mãe. Independente de como foi, tá? Então Bert Hellinger tem uma frase muito curativa que diz: foi como foi, né? Se a mamãe não pôde se defender, foi como foi. O meu pai em mim, ele ocupa o espaço que cabe a ele, né? Então metade de mim é do meu pai, metade é da minha mãe, tá? Então esse é um aspecto que é importante nós considerarmos. E por que tomar os pais, gente? Porque quando nós não tomamos os pais, nós vamos experimentar uma dor muito profunda e desafiadora de superar, que é a orfandade. Porque quando a pessoa não toma os pais da forma como eu comentei aqui nesse vídeo, vocês vão observar que ela tem um medo gigantesco de se sentir sozinha. Aí ela enfrenta solidão, ela tem medo de ficar desempregada, ela tem medo de levar um fora, de terminar um relacionamento, de ficar sem dinheiro. Esse medo, é claro que o medo ele é saudável, mas até certo ponto. Mas quando ele se torna uma dor, a pessoa acaba muitas vezes inconscientemente, criando contextos que fazem com que ela experimente essa dor. Né? Ela fica com tanto medo que ela acaba atraindo. Porque ela vai experimentar a orfandade, gente. Né? E quando ela experimenta a orfandade, gente, é algo assim muito delicado, porque é como se ela não tivesse mais nem o pai nem a mãe, sabe? Então é importante a gente tomar os pais na totalidade para que a gente não enfrente a orfandade, tá? Então como que a gente faz isso? É importante que a gente faça algo
extraordinário na nossa vida em relação aos nossos pais, gente, e isso é muito sério. O que seria algo extraordinário? Seria a gente ter a coragem de abrir os olhos, expandir e ampliar a nossa visão e enxergar os nossos pais além do aparente, além da roupa com que ele está vestido, além do que a roupa que a mãe está vestida, enxergar os avós, né, os pais dos nossos pais, né, e tomar como foi, percebe? Você mentalmente colocar o vovô e a vovó atrás do seu papai, o vovô e a vovó atrás da sua mamãe, e observe quanta dificuldade o seu pai e sua mãe passou, o quanto foi desafiador se tornar adulto. Muitas vezes os nossos pais deram justamente aquilo que eles puderam, aquilo que eles receberam. Então muitas vezes eles não fazem algo para nós ou contra nós, né, se for o caso, de propósito, é porque eles receberam exatamente aquilo. E aí é necessário a gente incluir a história. Percebe, gente? Como? Assim, trazendo mais do que os pais, os nossos avós. Procurar saber quem foram os seus avós, o nome dos seus avós, a história dos seus avós. Isso é tomar o pai, gente. Tomar a mãe, tomar os nossos pais. É quando a gente fala, sim, pai, o seu papai era assim, a sua mamãe era assim, e eu não brigo com essa história. Eu vou amar tal como foi. E como que eu consigo essa força? Através da presença dos meus avós. Percebe? Porque daí é como se eu enchesse de calor o coração dos meus pais. E aí eu posso me nutrir dos meus pais. Porque eu sei que eles estão acolhidos. Porque eu, inconscientemente e conscientemente, coloco sempre os meus pais, né, os meus avós, atrás dos meus pais. Sem criticar e sem julgar. Percebe? Então é dar um lugar para o pai e dar um lugar para a mãe através da presença dos avós. Esse é o começo da cura e de você conseguir tomar os pais na totalidade. Tá bom, gente? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a refletir sobre a importância e sobre o caminho para tomar os nossos pais. Tá bom? Quem toma os pais é mais feliz, próspero e saudável. Ele pode até sofrer, mas ele tem forças e tem a essência, né, que são os pais, para superar os obstáculos da vida, tá? Não significa que não vai sofrer, significa que vai se tornar adulto. E existe uma frase, gente, muito bacana, que diz assim: se esse aqui são os seus pais e esse aqui é você, então quem é pequeno perante os pais se torna grande perante a vida. Pequeno perante os pais, grande perante a vida, perante o sucesso, perante o dinheiro, perante a profissão, perante o tempo, perante a organização da própria vida e perante o crescimento e a evolução. Tá bom? Um abraço e até a próxima!